Então eu quero começar falando do livro, primeiramente, sobre essa palavra que para alguns possa ser uma palavra talvez estranha, para outros talvez não, que é a palavra exponencial. O que é exponencial? Exponencial é um valor que ele não acontece de forma igual. Por exemplo, 1 mais 1 é 2, mais 1 é 3, mais 1 é 4. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo que nós estamos assistindo o começo efetivamente de uma nova era, tirando tudo, qualquer tipo de misticismo disso. É uma nova era, uma era realmente diferente. Para vocês terem uma ideia, pouco mais de 100 anos atrás, nós tínhamos no mundo 4 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Quantas cidades nós temos hoje no mundo com mais de 1 milhão de habitantes? Então, qual que é o primeiro efeito que a gente pode ver nesse ambiente mutante? Qual que é um elemento de raiz que a gente pode levar em consideração para justificar as coisas estarem tão aceleradas quanto elas estão? O primeiro fator é o volume populacional. Esse é o primeiro fator. Nós estamos num mundo com 7 para 8 bilhões de habitantes, vamos chegar no ano de 2050 com aproximadamente 10 bilhões de habitantes no planeta Terra. Esse é o primeiro fator. Então, o volume de pessoas, querendo ou não, gerou que um volume muito grande de alguma coisa acontecendo. E qual foi o segundo fator? O segundo fator aconteceu no fim dos anos 80, começo dos anos 90, com o surgimento da internet. O surgimento da internet fez com que o mundo mudasse muito. Mas o impacto do surgimento da internet ela não aconteceu no fim dos anos 80 e nem no começo dos anos 90. Está começando a acontecer agora. Por conta de quê? Por conta que os dispositivos e a era digital, eles começaram a conversar uns com os outros. E à medida que os dispositivos começaram a conversar uns com os outros, a tecnologia começou a conversar. No celular hoje a gente tem computador, tem TV, tem tudo. Olha tudo conversando. E as pessoas conseguiram conversar umas com as outras. Há 20 anos, 30 anos atrás, se acontecesse uma coisa em Portugal, nós levaríamos 2, 3 dias para saber, dependendo do caso. O que uma pessoa consumia de informação no século 17 para 18, para vocês terem uma ideia, nós consumimos hoje informação em uma semana. Então, o que está acontecendo? Nós estamos vivendo um mundo onde as tecnologias se integraram, se conversam, e nós temos um volume de gente no mundo inteiro que agora tem acesso a se conversar, a trocar ideias, a trocar informação. O que aconteceu? Acelerou o volume de quê? De ideias, de soluções para as coisas todas. E essas tecnologias, segundo uma lei chamada Lei de Moore, são tecnologias que a cada ano elas dobram a capacidade de fazer as coisas. Você pode ver que os celulares hoje, eles têm muito mais capacidade que os celulares de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eles têm muito mais capacidade de fazer um monte de outras coisas que hoje não tem. Essa capacidade, ela é considerada uma capacidade exponencial, que é um crescimento que ele não é 1 mais 2, mais 3, mais 4, ele é muito mais amplo. Ele vem dentro às vezes, de um movimento até de disrupção. Vou dar um exemplo mais claro para vocês. Quem gosta de cinema, de filmes aqui, assistir filmes, pois é, boa parte dos filmes que nós assistimos vem uma produção de tudo quanto é lugar do mundo, mas a mais conhecida, pelo menos no Brasil, e que tem uma força muito grande no nosso mercado, é Hollywood. Então, os filmes produzidos lá em Hollywood, eles fazem em torno de 500 filmes por ano, mais ou menos é a quantidade de produção deles. Se nós considerarmos que cada filme dura mais ou menos, numa média, 2 horas, então qual que é a capacidade de produção de filme de Hollywood? São 1000 horas de filme, não é? Então o que eles têm como capacidade produtiva? 1000 horas por ano. Então vamos imaginar que Hollywood tivesse um plano de expandir. Então nós queremos dobrar a capacidade de filmes no ano. Então temos que produzir quantos? 2000 horas. Qual que é o custo, o investimento que eles vão ter que fazer para isso? Vão ter que ter mais artistas, mais produtores, mais um monte de gente. Veja, isso é muito trabalhoso. Esse é o mundo que nós vivemos. Aí surge uma empresa que faz uma coisa bem diferente de Hollywood. Porque se você parar para pensar, o que Hollywood entrega para nós? Tomando ela como exemplo, existe também os indianos, Bollywood, também. Entrega conteúdo.
que nós estamos comprando? A gente está comprando conteúdo. Onde que nós encontramos conteúdo hoje? Nós encontramos conteúdo no YouTube, por exemplo. Se você pegar um YouTube que surgiu tem um pouco mais de 10 anos, o YouTube produz em 21 minutos mais conteúdo do que Hollywood em um ano. Em 21 minutos. Como é uma plataforma aberta, onde as pessoas gratuitamente colocam seus vídeos ali dentro, gravam coisas e todo mundo tem acesso. É todo mundo colocando upload lá o tempo inteiro, colocando conteúdo. E o que nós temos hoje como realidade? Um YouTube é muito mais poderoso do que Hollywood. Tem pessoas hoje que estão milionárias, os youtubers, com uma nova plataforma. Se nós pararmos para observar, vamos pegar as coisas mais tradicionais, mais evidentes. O Uber, a plataforma Airbnb, que hoje oferece mais leitos do que a quantidade de hotéis todos que nós temos no mundo. Por quê? Porque a tecnologia e o mundo digital, ele proporcionou uma nova onda de relacionamento com o mercado e com tudo mais. E isso é exponencial, você cresce numa velocidade que qualquer empresa, até então, até surgir a internet, seria impossível uma empresa crescer tão rápido da maneira como as empresas estão crescendo, como os negócios estão surgindo. E da mesma maneira que estão surgindo todos esses negócios, mercados estão acabando. Empresas estão acabando, surge um produto novo, o que acontece? Aquele mercado acabou, aquelas empresas acabaram. Então estamos num mundo completamente volátil, instável, incerto, você não sabe o que vai acontecer. A inteligência artificial está chegando para realizar todo o trabalho que pode ser mecanizado. Tudo é algoritmo. Então este é um mundo exponencial, esse é o mundo que nós estamos vivendo. E o que está acontecendo com as empresas e com as pessoas? Eu atuo há 30 anos na área de educação corporativa. E o que eu estou observando na época que nem celular tinha direito, para esse mundo que nós estamos vivendo, que é um mundo completamente disruptivo, incerto e exponencial, muito rápido. Nós podemos observar que as pessoas estão se desorientando e as empresas também. Muitas empresas, elas não sabem o que elas vão fazer nesse mundo. Então muitas empresas estão querendo, nós precisamos caminhar para o mundo digital, nós temos que mudar isso, mudar aquilo. E qual é o grande problema? O grande problema é que as empresas estão querendo seguir as tendências, estão esquecendo de uma coisa que é muito importante, chama-se cultura. As empresas precisam ter uma cultura muito forte, um senso de significado, um senso de propósito muito claro, o que realmente nós queremos e como o digital pode fazer as coisas acontecerem. E para você ter um senso de propósito muito forte, você tem que ter gente com a cabeça no lugar. Você precisa ter líderes que tenham a cabeça no lugar, para eles poderem dar as direções, para fazer as mudanças contínuas que são necessárias serem feitas, para que as empresas possam se ajustar. E nessa história toda, nós temos os profissionais, as carreiras, onde as pessoas estão instáveis. O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a minha carreira? O que vai acontecer com tudo? Essa perturbação, ela é de uma ordem natural a partir do momento que nós temos um ambiente completamente instável. Então, mais do que nunca, as empresas precisam cada vez mais de um senso de alinhamento muito grande. Isso não é uma coisa fácil. E por onde passa o senso de alinhamento? As empresas, as organizações, os profissionais liberais, tudo passa primeiro por nós. Por nós. E a minha pergunta é: a nossa civilização está preparada para esse mundo exponencial? Porque algumas pessoas estão conseguindo fazer a diferença. Eu digo para vocês, de certa maneira, temos todo o potencial para fazer isso, mas não necessariamente nós estamos, talvez, tão preparados quanto nós gostaríamos. Por isso que muitas pessoas estão sofrendo.
Nós temos pessoas entusiasmadas, nós temos pessoas ansiosas, nós temos pessoas elétricas, um novo mundo e tal, aquela coisa toda, e sai para tudo quanto é lugar, não tem foco, não tem nada, gasta energia para tudo quanto é lugar. Tem pessoa que está completamente apática, tem gente que está com medo, tem gente que está se fechando no seu espaço, não quer compartilhar informação com ninguém, tem gente que quer fazer alianças, e assim vai. Mas onde é que está a chave de todo esse processo? Está na capacidade que o ser humano tem de encontrar primeiro ele mesmo. Podem perceber que nunca nós tivemos, em toda a história da nossa recente humanidade, tanta gente procurando ela mesma. O que fez nós, como seres humanos, chegarmos num ponto de querermos ir de encontro a nós mesmos? Onde foi que a gente se perdeu? E é fácil, se nós analisarmos, encontrar como que os seres humanos se perdem. No dia 26 de dezembro de 2004, nós tivemos um evento no mundo que marcou a humanidade recente. Foi o maior tsunami que já aconteceu na história recente do mundo, no Oceano Índico. Esse tsunami, ele foi consequência de um terremoto de 9,4 graus na escala Richter. Atingiu diversos países e, pasmem, aproximadamente em torno de 300 mil pessoas morreram neste tsunami. 300 mil pessoas. E o que isso tem a ver com a era exponencial? O que isso tem a ver com o ser humano? O que isso tem a ver com nós estarmos num estado de entendimento, de alinhamento, completamente conectados com a nossa presença aqui nesse mundo, com o que a gente faz e com a entrega que a gente faz para o mundo, pelo nosso trabalho, pelos nossos talentos, pela nossa capacidade? Quantas horas antes de começar o tsunami, houve uma revoada de pássaros, toda essa região. Os animais todos se dirigiram para a terra adentro, a ponto dos seres humanos entenderem o que está acontecendo, por que tantos pássaros, por que tantos animais estão todos correndo terra adentro. Tudo que você possa imaginar estava correndo terra adentro. Essas espécies todas captaram que havia algo estranho no ecossistema, e todos foram para dentro, e os seres humanos também. Tinham pessoas se banhando ainda no mar, sendo que não havia mais vida no mar. Os peixes sumiram. A única espécie não conectada neste mundo somos nós, da raça humana. O que fez com que nós, como espécie, ficássemos tão longe de nós mesmos? Então nós temos aqui um grande dilema nesse momento do mundo, onde algumas pessoas estão conseguindo resolver esse dilema e outros não. Muitas pessoas estão ficando para trás. Uma maneira diferente de gerenciar, de liderar, ela não consegue mais compreender. Ela só tem como perspectiva o passado. Não consegue se conectar com o presente, tão pouco com o novo mundo. Onde foi que nós nos perdemos como humanidade? Sendo que a única raça no mundo é a nossa, que é incapaz de perceber o que está acontecendo, que é incapaz de entender o que o outro está sentindo, que é incapaz de entender o que você está sentindo. Quando eu comecei há uns 8 anos a dar um treinamento de competências emocionais, Flua, já passaram em quase 1000 pessoas por esse processo, eu ficava muito revoltado no começo do Flua. Eu perguntava para as pessoas: o que você está sentindo? E as pessoas não sabiam dizer o que elas estavam sentindo. Então, me diga alguma coisa. Você está sentindo o quê? Quando você tinha, eu sou mineiro e o programa é feito em Minas Gerais, as pessoas vêm do Brasil todo fazer o programa aqui, então as pessoas normalmente falavam dentro do mineirês, né, que é compreensível para nós. Você está sentindo o quê? A pessoa falava: estou sentindo um trem bom. Aí o outro falava: eu estou sentindo um trem ruim. Ele perguntava: e se você não está sentindo um trem bom, um trem ruim, o que você está sentindo? Aí eu descobri que em Minas nós temos 3 sentimentos só. É o trem bom, o trem ruim, o trem esquisito, quando não é nenhum nem outro. Revoltado com essa situação, indignado com essa resposta, que não me dava condição de perceber e ajudar as pessoas, o que elas estavam sentindo, capacidade de compreender, né, elas mesmas.
e o corpo acabava pagando por isso, eu acabei desenvolvendo 270 emoções, ligadas a 9 estados emocionais. Esses 9 estados emocionais, eles davam uma guiança para a pessoa começar a entender o que ela estava sentindo. E as pessoas começaram a traduzir isso. Quando aparecia uma pessoa na minha frente e falava, eu perguntava para ela, você está sentindo C? Ela falou, estou sentindo um trem esquisito. Abro o papel com as 270 emoções. Você vai me dizer o que você está sentindo? Não, estou sentindo angústia. Ah, que ótimo, então esse é o trem esquisito. Agora nós temos condição de investigar de onde isso vem. Isso é uma repetição, é um padrão, é um modelo, isso é uma maneira de ver o mundo. Aí nós temos condição de trabalhar e modelar a maneira de ver as coisas. Por que eu digo isso? Porque para nós lidarmos com esse mundo, com essa exponencialidade, soberanamente, nós vamos ter que começar a entender muito mais sobre nós do que a gente entendeu. E uma forma excelente de nós entendermos sobre nós é o que a gente sente. Por quê? Porque a nossa mente, ela vê, interpreta e o corpo sente. E o que a gente sente, a gente se manifesta movimentando, a gente movimenta o sentimento. A movimentação do sentimento é o quê? É a emoção. As pessoas confundem sentimento com emoção. O sentimento é um estado que você tem, e a emoção é o que você faz com esse estado. E nós fomos educados, não foi para sentir, nós fomos educados para reagir. A nossa base toda é de reação. Então você imagina um mundo em mutação, um mundo exponencial, onde está tudo mudando. O que as pessoas fazem? Em vez de elas olharem para dentro e ver qual é o meu foco, o que eu estou fazendo, o que eu quero, o que tem significado para mim, não, eu vou reagindo de acordo com tudo que está acontecendo. Aí sabe o que acontece? Nós temos hoje 29% das pessoas sofrendo de patologias dentro das organizações, gente adoecendo, rinite, sinusite, gastrite, sei lá quantas ites mais. Nós temos pessoas com dores de cabeça o tempo inteiro, nós temos pessoas que não dormem à noite, nós temos pessoas completamente estressadas, nós temos pessoas que não estão aguentando mais, síndrome do burnout, ela é constante. Então, o que acontece hoje? Nós temos gente sofrendo muito e muitas pessoas tomando decisões erradas. Onde está a questão toda? Está exatamente nós podemos encontrar nós mesmos. Essa é a razão pela qual eu fiz o livro, Domínio Emocional em uma Era Exponencial. Eu coloquei o subtítulo, como parar, como controlar suas ações e reações. Porque nós estamos agindo e reagindo o tempo inteiro. E nós estamos agindo e reagindo de que maneira? De acordo com o externo. Até quando o externo vai tomar conta de nós? Isso é muito fácil perceber como é que nós somos reativos. Uma pessoa está bem, aí você encontra uma outra pessoa e trata ela mal. Normalmente o que ela faz? Ela trata o outro mal também. Nós perdemos o nosso senso de princípio, nós perdemos o nosso senso de propósito e nós estamos vivendo a partir do quê? Do que acontece com o externo. É a partir desse externo que eu vou tomando todas as minhas medidas. Eu leio uma notícia ruim no jornal, pronto, já volto para a empresa arrasada. E ali eu faço um inferno com todas as pessoas, coloco todas as pessoas estressadas, porque nós temos que melhorar os resultados. Ah, eu sou, por exemplo, uma pessoa que atendo, sou um profissional liberal, me sinto inseguro, pronto, eu já começo a me desestabilizar, ou eu fico com medo, eu retraio, eu vou para cima, porque as pessoas quando saem do eixo, ou elas vêm para dentro, ou elas vão para fora, de uma forma que muitas vezes não são as mesmas. Então o que fez com que nós nos distanciássemos de nós? Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer, mas eu trouxe algumas chaves importantes para que a gente pudesse analisar. A primeira delas é sobre o fracasso. Por que muitas pessoas nesse ambiente de transição, elas estão fracassando? Certamente que um dos aspectos é essa reatividade. Nós ficamos no padrão sempre de reagir às coisas e às pessoas quando as coisas não saem do jeito que nós gostaríamos. E nós começamos a fazer isso, sabe aonde? Desde que nós fomos educados na escola. A estrutura das escolas no passado, elas nos orientavam duas coisas primariamente. Tome o seu lugar e fique quieto. Nós fomos condicionados a buscar qual é o meu lugar e eu ficar quieto. As pessoas muitas vezes vão para as empresas tradicionais e elas são aprovadas num processo de seleção, qualquer que ele seja, e as pessoas chegam para trabalhar e qual a pergunta que elas fazem? Qual é o meu lugar que eu tenho que fazer? Eu estou esperando sempre a figura de quem? Uma figura maior, que muitas vezes vem o quê? É um adulto,
esperando para que eu me dirija o que eu tenho que fazer. E assim nós começamos a construir dentro do ambiente das organizações uma reprodução do que muitas vezes acontece nas escolas e muitas vezes nas famílias. Um monte de crianças trabalhando, onde se trata as pessoas de uma maneira infantilizada, onde o gerente, ele é o pai e o funcionário é o filho. E o gerente reage de acordo com o que ele recebe e o filho reage de acordo com o que o gerente faz e vira uma bagunça. E nisso não tem idade. Eu estava trabalhando em uma empresa, participando da reunião de um conselho, onde nós tínhamos pessoas acima de 60 anos no conselho de uma empresa importante. As brigas entre eles eram exatamente como se fosse existisse uma briga de crianças no maternal, num conselho discutindo sobre investimentos na ordem de 100, 200 milhões, onde um virou as costas para o outro e colocou os lábios de baixo mais à frente que os de cima. Já viram isso? E eu pedi que nós pudéssemos tomar uma água e ir no banheiro, para que eles pudessem respirar e voltar a conversar novamente. Aí vocês pensam, mas isso não acontece nos níveis em cima. As crianças estão dentro de nós e nós carregamos elas a vida inteira. Então eu sempre digo, no livro está isso: trate a criança que o adulto emerge. Se nós não começarmos a observar a infantilização que o mundo muitas vezes nos colocou, nós não vamos sair dessa nunca. Nós vamos ficar sempre num padrão de reatividade e nós não vamos observar os fatores que nos levam a fracassar nesse mundo que ainda está nascendo. E qualquer um dos fatores que nos leva a fracassar. Quando eu digo fracassar, a gente pensa em coisas grandes. E a primeira premissa do fracasso é você não estar atento aos pequenos fracassos da sua vida. As pessoas falam dos grandes fracassos, mas eles não são os mais importantes, porque os grandes fracassos são precedidos pelos pequenos fracassos. E qual é o pequeno fracasso? Por exemplo, aí eu começo uma coisa, eu não termino. É um pequeno fracasso. Mas ninguém sabe, não importa, você sabe. Quando nós começamos efetivamente a negligenciar os pequenos fracassos, você está construindo as bases para os futuros fracassos, e os maiores deles. É uma relação que você poderia ter resolvido e você deixou de lado o fracasso. Então é hora de nós começarmos a observar quais são os meus pequenos fracassos. E se você não der atenção a eles, não vai mudar absolutamente nada. Você está deixando como se fossem cupins pequenininhos, insetos pequenos que entram numa árvore imensa. Eles são capazes de derrubar uma árvore. Por quê? Porque são coisas pequenas que a gente não dá atenção. Então, se você não der atenção aos pequenos fracassos, efetivamente nada, absolutamente nada vai acontecer. Porque no mundo atual, se nós não formos nos detalhes, são eles que vão nos comer para o futuro e não criam os alicerces necessários para que a gente possa construir base e força pessoal, moral e emocional para lidar com mudanças. Onde você acabou de aprender não serve mais, nós vamos ter que fazer de outra maneira. Então esse é o primeiro fator muito importante para você ficar atento, para sair do condicionamento infantil que nós fomos colocados de reagir de acordo com o externo. O segundo fator que eu gostaria de trazer para vocês como reflexão é a tendência que nós temos incrível de concentrar no que a gente não quer. Eu passei a observar isso ao longo de toda a minha vida. Eu falei, gente, não é possível. As pessoas falam que elas não querem. Aí uma pessoa outro dia perguntou, não aguento mais ficar gorda desse jeito. Ela está focada no quê? Não quer ficar gorda. Não, como? Ela está focada no que ela não quer. E o que ela quer? Eu perguntei, o que você quer? Ela falou, eu não quero ficar gorda. Nós não vamos para frente num mundo de 200 oportunidades, num mundo exponencial, onde as coisas estão acontecendo. Você precisa ter muito claro o que você quer, você precisa ter foco e você vai concentrar no que você não quer. Aí as pessoas falam, mas as vendas estão péssimas. O que elas estão fazendo? Estou focando no que eu não quero. Eu não quero a venda péssima, quando eu falo que a venda está péssima. Quando eu reclamo, a reclamação, ela já é um elemento da semântica, onde você foca no quê? Do que você não quer. E nós somos mestres em reclamar. Muitas pessoas passam a boa parte do dia delas reclamando. Olha o meu cabelo como é que ficou.
O meu não, mas da pessoa. Olha meu cabelo como é que ficou. Tem pequeno reclamando. Então, o que ocorre? Nós temos, nesse mundo exponencial, nós temos esses elementos, entre outros mais, que efetivamente nos tiram a capacidade de ir em frente e alinhar com o que está para nós, que às vezes pode ser uma mudança muito importante na sua vida, e que você não está captando sinais, porque a vida nos traz sinais. Nós temos todos os elementos para a nossa vida funcionar, e às vezes a gente não capta isso. As árvores, os animais captam, nós não captamos os sinais da nossa vida, que estão à nossa volta. São pessoas, coisas que as pessoas falam, o que a gente lê, o que a gente vê em algum lugar, são sinais o tempo inteiro. Nós não estamos conectados com essas coisas, porque nós estamos conectados com a gente. Tem um terceiro fator, que é a ausência de significado. O que acontece? Muitas pessoas estão trabalhando, estão fazendo as coisas, sem saber o que elas estão fazendo. Eu vejo pessoas nas empresas adoecendo porque elas estão entregando uma parte do seu tempo, que é a verdade qualquer. Você está entregando uma parte do seu tempo, você está dizendo que você tem um conhecimento, uma capacidade de entrega desse conhecimento, em troca desse tempo e do conhecimento você está recebendo o quê? Dinheiro. Para quê? Para você pagar suas contas, para você poder se sustentar, para você com um dinheiro extra fazer alguma coisa que seja importante para você. Mas olha, se nós pararmos para pensar nesse mundo de possibilidades, olha que vida triste. E as pessoas estão olhando para suas vidas e estão vendo o quê? A minha vida está passando, eu estou ficando cada vez mais velha, as coisas estão acontecendo, não estão mudando, eu estou fazendo a mesma coisa, isso não tem significado para mim. E as pessoas estão se vendo ali, eu não tenho o que fazer, para onde que eu vou? Vou fazer mais o quê? Então tem um monte de gente que você observa prestando serviços, produtos, trabalhando, que são tristes. E as lideranças não sabem o que fazer com essas pessoas, porque também não são preparados para isso. Empresas não têm uma cultura e um ambiente para poder traduzir uma nova forma de viver e trabalhar e de produzir. Se nós não encontrarmos uma nova forma de viver, trabalhar e produzir, essas pessoas vão adoecer ou as empresas vão acabar, porque as empresas são formadas de pessoas. Nietzsche dizia que se alguém tem um porquê fazer algo, qualquer obstáculo é um simples obstáculo. Agora, quando você não tem um porquê você está fazendo, você não tem um significado daquilo, qualquer pequeno obstáculo é um imenso obstáculo. Aí você vai ficar reagindo, sofrendo, por conta de quê? Por conta de uma vida que está mecânica. Então, se tem pessoas aqui que gerenciam, empregam pessoas, é hora de você olhar para essas pessoas. Qual o significado disso para elas? Para onde que nós estamos indo? E muitas empresas trabalham para quê? Nós temos que ter lucro, temos que ter dinheiro. O lucro é consequência daquilo que se oferece para a sociedade. E que a sociedade vê valor. E nós temos que começar a pensar qual é o impacto da nossa existência. Por que nós estamos aqui? O que nós estamos fazendo? Uma empresa nos Estados Unidos fez isso. Eles escreveram até um livro muito interessante chamado Capitalismo Consciente. Que o fundador dessa empresa, a empresa chamada Whole Foods, é um supermercado que acabou se transformando em centenas e milhares de lojas nos Estados Unidos. Ele criou uma cultura que as pessoas tinham amor pela empresa, tinham vontade de trabalhar na empresa. Por quê? Porque aquilo tinha sentido, tinha um significado. Sabe o que eles queriam? Eles queriam um supermercado que eles mudassem a forma do americano comer. Eles chegavam a comprar um americano com muito mal. Nós temos que trabalhar e fortalecer a indústria dos orgânicos. Olha só, todo mundo queria trabalhar nesse mercado, porque tinha um significado, tinha um propósito. Nós entramos na era desse significado, desse propósito. Mas para nós podermos encontrar o significado do que a gente faz, é fundamental nós precisamos entender o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, qual que é a nossa existência, o que nós estamos fazendo aqui. Do dia a pessoa falou, nós estamos entrando numa era existencial. Pode ter certeza que sim, mas não para ficar na crise. Nós temos elementos para nós podermos compreender, não um salto a partir de onde nós estamos. Se nós começarmos a entender sobre emoções, esse é um fator muito importante, porque tudo tem uma emoção por trás. Não tem um pensamento, não tem uma atitude que você toma que não tem uma emoção por trás. Só que nós não fomos educados para fazer a leitura dessas emoções e ver se isso é apropriado ou se não é apropriado. Às vezes você está num momento de muita raiva e entra numa reunião e tem que tomar uma decisão que envolve o engajamento de pessoas. Aí você traz a raiva para dentro daquela reunião. É um desastre.
Se você tem a leitura do que está acontecendo com você, o que você vai fazer? Peraí, 5 minutos aqui, vai para o banheiro, faz alguma coisa, e na hora que você entra para a reunião, você já entra num outro espírito. Tem pessoas que não conseguem fazer isso. Tem pessoas que trabalham às vezes com um familiar, com um parente ou com um cônjuge na empresa, aí eles têm uma discussão dentro da empresa, quando chegam em casa, em vez de ver um com um cônjuge, olha para o outro e fala: ainda estou com raiva de você, nem deitamos hoje junto para toda a cama, eu vou para o sofá e a gente conversa em outros momentos. Aí a pessoa fica com raiva, no dia seguinte encontra na empresa e pronto, começa a sabotagem coletiva, ou seja, está tudo misturado, nós não separamos as coisas e nós não sabemos resolver elas. Se nós não começarmos a fazer essa nova leitura, nós vamos ter muita dificuldade de compreender como reagir e adaptar a este novo mundo, com essa nova demanda. E aí entra um fator muito importante: o que a gente pode mudar isso tudo? Isso eu coloco no livro. São premissas para uma vida extraordinária. Porque muitas pessoas dizem assim: puxa, esse novo mundo, então, na hora que tiver robô para tudo quanto é lado, o que nós vamos fazer? Não é só nada. Essa é uma maneira de ver. É a maneira da criança, com medo, que precisa de um pai, de algum protetor para dizer que não vai fazer nada. Por isso que nós estamos num país que nós sempre esperamos o quê? Um salvador da pátria, um Estado para nos proteger, porque nós não somos capazes de fazer isso por nós. E nem criar condições para que aqueles que às vezes não têm acesso, que muitas vezes nós temos, que isso é injusto, se a gente parar para pensar, nós não temos condição de construir bases para dar acesso aos outros também. Nós estamos sempre esperando alguém para resolver. E aí que nós somos escravizados. Eu ainda digo que nós somos um país escravizado. E ela não serve essa escravidão. Como? Primeiro por nós, nos tirando dessa condição de reatividade, de anestesia diante de tudo que está acontecendo e da mecanização e da robotização na maneira como a gente lida com as pessoas e com o mundo. Quantas pessoas têm os mesmos problemas o tempo inteiro? Você briga com a pessoa, daqui a pouco briga com outra, você está brigando o tempo inteiro, brigando com todo mundo. Aí você tem um problema, esse problema é o mesmo em vários lugares. Aí você fala: então não quero mais essas pessoas. Calma, que o mundo vai te trazer outras com os mesmos problemas. Porque o problema não está nas pessoas, o problema não está nas coisas, as questões estão em nós. Quando é que a gente vai assumir a responsabilidade sobre nós? Então, uma das coisas mais importantes para nós começarmos a compreender a transformação que a gente pode fazer, isso está no livro, é nós entendermos um ponto crucial: a diferença que mudança não é uma questão de habilidade, mudança é uma questão de motivação. Você tem que querer. Se você não quiser, não vai acontecer absolutamente nada. Daqui a 5 anos você vai ser a mesma pessoa reclamando das mesmas questões, com os mesmos problemas. É a hora da gente sair desse padrão de repetição. É perfeito, muita gente está conseguindo fazer isso. É possível. E qual é o elemento crítico para essa mudança? É nós entendermos a diferença do que é pensamento positivo e o que é autoenergia. As pessoas falam: não, tu tem que pensar positivo, né? Vamos torcer para não chover hoje. Aí vai e chove. Aí pronto, acabou. Não vai ter nem a palestra hoje. Um pensamento positivo é ótimo, sem dúvida, não posso negar isso. Mas não é isso que faz a mudança se nós pararmos para pensar. A chave para qualquer mudança, a chave para qualquer realização, para nós fazermos qualquer coisa que tenha significado e tenha grandeza para nós, para as pessoas, ou para qualquer grupo que esteja envolvido, grave bem, chama-se alta energia. Nada foi feito no mundo sem alta energia. Uma pessoa sem energia fala: hoje eu vou levantar um prédio. Como é que foi esse entusiasmo que vai? Na primeira chuva e dificuldade, que deve falar: não vai dar mesmo, não desisto. Por quê? Porque tudo está ligado à alta energia. E a energia envolve uma série de fatores. A primeira deles é a capacidade que a gente tem de cuidar dos nossos pensamentos e a capacidade que a gente tem de cuidar do nosso corpo. Tem gente que é só mental e o corpo acabou. Eu falei: o que é isso? Não, o corpo está aqui. E o cuidado com o corpo nós muitas vezes não temos. Você pode ver que se mexe um pouquinho com o corpo, muda a energia. Por que a energia é fundamental? Por uma razão simples.
E eu gosto de citá-lo. Uma vez eu estava com um telescópio e eu estava olhando, sou especialista em telescópio. Eu comprei nem sou profissional nisso, um telescópio assim, sensacional, foi R$115. E aí coloquei o telescópio e mirei na Lua. Meu filho era pequeno. Eu cheguei para ele e falei: Lucas, olha aqui a Lua. Lucas demorou um tempo para chegar no telescópio. Eu nem sei se ele lembra dessa história. Ele está escutando isso daqui. Então, se ele negar, é porque ele esqueceu. Aí, não lembra não, né? Falei, sabia que não ia lembrar. Aí eu cheguei e falei: olha aqui a Lua. Aí ele olhou. E você sabe que telescópio, você não pode tocar no telescópio, né? Porque ele perde. Ele olhou o telescópio. Falou: não tem a Lua aqui não. Eu falei: você tocou no telescópio? Eu toquei não, pai. Tocou assim. E nós ficamos nesse embate. Eu tive um momento de profunda estupidez, porque eu esqueci de um detalhe: que o mundo está em movimento, e a Lua também, o universo e a galáxia, está tudo em movimento. Certamente, se você tiver um telescópio, colocar aqui e mirar numa Lua, dá 1 minuto, pronto, já está saindo. Eu falo: mas que isso? Eu tinha acabado de colocar a Lua aqui no telescópio. O mundo está em movimento. O fato do mundo estar em movimento significa o quê? Que nós, hoje, na velocidade das coisas, só de você andar um pouquinho mais devagar, já é o suficiente para você ficar para trás, na raça humana. Se você tem um nível de atualização um pouco mais lento, já é o suficiente para você ficar para trás. Se você precisa no seu negócio ler 3 revistas para se atualizar, você está lendo 2, você já está ficando para trás. Para quem lê, né, gente? Leia um livro, é um bom exercício. Então, o que isso mostra? Que as coisas estão em movimento. Nosso corpo precisa de movimento, nossa vida precisa de movimento. E à medida que a gente vai colocando movimento, a gente vai colocando uma das coisas mais poderosas para qualquer transformação, que chama-se alta energia. Então você precisa se colocar em alta energia. Você pode pegar esses esportistas, esses músicos que chegam assim na máxima da sua capacidade, que é na máxima entrega, na excelência, e é ali que você encontra, que é chamado até de peak performance, que é estado de pico. O que é o estado de pico? É o estado que você está assim, no máximo das coisas. Nós temos que viver nesse nível de vibração, porque este nível de vibração, ele tira a vibração negativa. E à medida que ele tira a vibração negativa, o nosso universo é um universo de ressonância. Isso aqui não aparece mística, isso é física. E a ressonância começa a trazer as coisas para nós, tudo muda. E isso é emocional, porque energia é emoção. Emoção é energia. Quando nós nos colocamos no mais alto nível de pensamento, de vibração, nós começamos a nos relacionar de uma maneira muito mais produtiva. Você lida com as situações difíceis de uma forma muito mais fácil. Você começa a enxergar coisas que uma pessoa negativa não enxerga. É diferente, muda tudo. Você começa a ver o conceito do que é permanente, do que é provisório de uma maneira saudável. Você sabe a diferença de uma pessoa positiva e de uma negativa? Pelo conceito do que é provisório e permanente? É muito interessante. E isso tem a ver com alta energia, com vibração. Vou dar um exemplo. Quando, por exemplo, acontece uma coisa errada com uma pessoa positiva, ela acha que isso é o quê? É provisório ou permanente? Provisório. E quando acontece uma coisa boa com uma pessoa positiva, ela acha que isso é o quê? Permanente. Que bom, agora tem um bom momento. Agora pega uma pessoa negativa, vibrando negativamente. Acontece uma coisa ruim. O que ela diz? Agora acabou. Agora acabou tudo. Pode preparar que a vida vai ser um inferno a partir de agora. E quando acontece uma coisa boa com uma pessoa negativa? Calma, porque coisa boa não dura muito tempo. Então o que eu quero mostrar aqui? Essa estrutura toda que nós temos é um modelo mental. Isso tem a ver com alta energia. Então, e alta energia não tem a ver com você gastar energia de qualquer jeito, porque há um pressuposto muito importante nesse mundo de possibilidades, chama-se objetivo e foco. E muitas pessoas não têm objetivo e foco. Traz uma oportunidade para ela. Tem um amigo meu que é assim, ele veio uma oportunidade para ele pega. E fica entusiasmado. Não, mas então agora eu vou arrebentar, vou fazer então não sei o que. Aí aparece outra oportunidade. Não, mas isso aqui é muito bom, isso aqui é largo. E aí ele vai, e aqui vai fazer mais ou menos. Ele vai pegar outra coisa. Daqui a pouco ele tem uma
umas 5 coisas, 6 que ele está fazendo, nada vai para frente. Por quê? Porque ele tem alta energia, ele está dispersando a alta energia num monte de coisa. E depois, quando nada funciona, por quê? Porque ele está com medo, no fundo é medo, de alguma coisa não dar certo, e ele está espalhando os ovos em todas as cestas. Só que ele não está cuidando dos ovos, os ovos todos estragando. Muitas pessoas fazem isso com a alta energia. E aí que entra um outro elemento do livro muito importante. Foi no qual eu estudei sobre os estados emocionais. E é sobre eles que eu gostaria de falar. No livro tem 9 estados emocionais. E muitas vezes nós associamos emoção, estados emocionais a alguma coisa negativa. E eu quero trazer uma desmistificação do sentimento. Não existe sentimento positivo ou negativo. Sentimento é sentimento. Se a gente não negar determinados sentimentos, não sublimarmos. Mas as emoções podem ser positivas e negativas, porque a emoção é o movimento do sentimento que você faz com ele. E quais são os 9 estados emocionais nesse ambiente exponencial que todos nós passamos por eles, mais cedo ou mais tarde, em maior ou menor intensidade? Se nós soubermos identificar esses estados e levar alta vibração e energia para o lado positivo, muda o modelo mental, muda a visão, muda a maneira da gente relacionar com as coisas, com as pessoas, e as nossas decisões são decisões mais assertivas, de acordo com o nosso propósito de vida. Quais são eles? O primeiro chama-se apatia. Tem um monte de gente que está apática, está sem motivo para viver, está vivendo de uma maneira mecânica. Então no livro eu mostro como que você sai do estado de estagnação e vem para o entusiasmo. Você usa a apatia a seu favor. Aí as pessoas falam, mas a apatia não é ruim. Não, porque na apatia você pode fazer muita releitura da sua vida. Então às vezes você está na apatia, você pode aproveitá-la para você transformar a sua vida e usá-la como uma mola para você ir para frente. Então veja como é que as emoções são muito importantes e as pessoas ficam tentando negar, e aí vão tomando remédio para fingir que está tudo bem, vão colocando máscaras em ambientes de trabalho para mostrar que está tudo bem para a família. Por quê? Porque ela não quer que ninguém fique questionando ela e nem que ela fique se expondo daquilo que está acontecendo dentro dela. Só que ela nunca vai se curar assim, vai adoecer. E aí vem as doenças para nos ensinar de outra maneira. O outro estado que eu trabalho é a tristeza. Muitas pessoas foram educadas para não chorar. Isso já é uma crença. Muitas pessoas ficam fugindo da tristeza. Eu digo, não, a tristeza que muitas vezes você encontra você. Porque a tristeza vem de um elemento muito importante chamado decepção. Toda decepção é carregada de um elemento chamado expectativa. E como que nós podemos entender quais foram as nossas expectativas? Se nós entrarmos na tristeza, se a gente ficar fingindo que não está triste, se a gente não procurar entender o que está acontecendo, você não vai entender qual a razão da minha decepção e qual a expectativa que eu criei. Porque tem 2 maneiras de viver a vida: criando possibilidades ou criando expectativas. A expectativa, se você não atingir, você está criando as condições perfeitas para se frustrar. Por isso que muitas pessoas vão se frustrando a vida inteira, porque vão criando expectativas sobre um monte de coisa. Ok? Uma amiga minha entendeu isso muito bem, e ela se deu muito bem no fim das contas, porque ela queria arrumar um namorado. Então o que aconteceu? Ela conheceu um rapaz muito interessante, e ela sofria muito, porque ele encontrava com as pessoas e ficava na expectativa daquilo dar certo, ficava na expectativa que ela pudesse ter um relacionamento e ficava sofrendo. Eu sei que isso não aconteceu com vocês, mas com ela sim. Ele falava, vou te ligar até quinta. Isso era quarta-feira. Da quarta até quinta ela não conseguia fazer nada. Qualquer telefone que tocava ela já achava que era ele. E ele ligava na sexta, pronto, já estava arrasada. São 2 dias que acabou o mundo dela. Quase se matou e assim vai. Eu sei que ninguém aqui sofre por essas coisas, mas isso acontecia com ela. E um dia que eu disse isso para ela, ela falou uma coisa: você quer saber, eu estou errado. Não são eles que são o problema, sou eu. Eu vou parar de criar expectativa, agora eu vou criar possibilidade. A marcava com 5. Não estou namorando com ninguém,
ninguém, eu vou ficando com cada um, aquele que for melhor eu escolho. E foi a melhor coisa que ela fez na vida. Estava saindo com uns 4, 5, não enganava ninguém. Eu falava, não estou disponível, estou aqui com você, mas ainda estou selecionando. Estou fazendo sistema, ela trabalha na área de recursos humanos e ela quer fazer, eu estou fazendo um teste de seleção, não é em relação à empresa, é em relação a mim mesmo. Então ela passou a adotar, a viver com quem ela entendeu. Agora sim, estou criando possibilidades. O que aconteceu? Abriu concorrência, os caras ficaram assim. Ela não precisava perguntar quanto que ele ia ligar, porque eles ficavam mandando WhatsApp para ela o tempo inteiro. O que aconteceu? Dali a pouco ela selecionou um, falou: isso daqui sim, você passou no processo seletivo, agora você tem um emprego durante um tempo, onde eu sou cliente, você é fornecedor. Se eu não ficar satisfeito com o fornecedor, eu troco o fornecedor. Então veja que a relação dela, inclusive, profissionalizou nesse sentido. E foi engraçado, porque ela é espirituosa mesmo. E o que isso mostra? Ela saiu dessa frustração contínua e ela não deixou triste. Ela ficou bonita, sensual. Eu falei, você está mais gostosa. Você acha? Eu falei, eu acho. Eu falei, isso é ótimo, tem que se sentir gostosa mesmo. Então, veja, é assim, porque a gente quando está bem, a gente atrai coisas boas. A gente atrai as pessoas certas, muda tudo. Atrai os funcionários certos, atrai a equipe certa. Atrai até um chefe, um sócio certo, a gente começa a atrair coisas melhores. Não estou dizendo que a vida vai ficar um paraíso bonito, não. Eu sempre digo, quando você se torna maior e grande, fica tranquilo que os problemas aumentam. Mas por quê? Porque isso é a ordem natural das coisas. Nós não viemos aqui para sermos felizes. Isso é um paradigma falso, que é vendido por um monte de gente. Isso é um implante falso. Ninguém que vem para ser feliz. Nós viemos aqui para uma coisa certa. Nós viemos aqui para ter experiências. E as experiências vão ter experiências agradáveis e desagradáveis, programadas e não programadas, o tempo inteiro. Essa é a vida nossa, nós viemos aqui para isso. Todo o tempo, experiência agradável e desagradável, agradável e desagradável. Programei coisa e veio coisa que não estava esperando. É isso. E onde que está a felicidade nessa história? Aí entra o terceiro estado emocional, que é o estado de raiva. A raiva, a origem dela é a injustiça. Quando nós sentimos injustiçados ou aquilo não está correto, nós produzimos a raiva. Aí as pessoas falam, mas raiva não é uma coisa boa. Eu falei, é. Um amigo meu que é super explosivo, quando escutou isso, ele falou, então agora acabou. Antes eu ficava constrangido, agora eu falei, é isso, agora não faça com as pessoas. Porque o problema é que ele agredia as pessoas. Você tem que colocar a raiva para fora, mas não nas pessoas. E normalmente quando a gente põe a raiva para fora, a gente põe em cima de quem? Sempre de quem mais gosta de nós. Sabe por quê? Porque ela nunca vai nos colocar para fora. Se você vai colocar a raiva em cima de uma pessoa que não gosta, você vai fazer um acordo pé-bunda. Você entra com a bunda, ele entra com a pé. Porque não vai querer mais se relacionar com você. Por isso que a gente leva para os nossos familiares, ou às vezes para pessoas que nos amam, porque a gente fica sobrecarregando essas pessoas com problemas, com raiva, vai descontando nessas pessoas. Então, é importante entender que a raiva não é uma coisa ruim. Raiva é raiva. No livro eu falo para você sair do fogo para a luz. Ela não te queimar por dentro. Porque a raiva ela começa em você e grave bem, ela termina em você. Então a raiva não é uma coisa negativa, é o que você faz com ela, que pode ser negativo ou positivo. A raiva pode fazer a gente ficar tão indignado que a gente resolve mudar as coisas. Nesse momento o país está em raiva. Boa parte do país, de um lado ou de outro, qualquer que seja a ideologia, todo mundo com raiva, porque as pessoas querem o quê? Mudar as coisas como elas estão. É importante a raiva nesse sentido. Mas você pode mudar as coisas, você pode destruir pessoas. Essa é a diferença, como você usa a raiva. Além da raiva, nós temos outro elemento muito importante chamado medo. Medo é o maior implante social que existe nesse mundo, que paralisa as pessoas. Então como é que você sai da paralisia e vai para a coragem? E o medo pode ensinar um monte de coisa para nós. Aí nós temos um outro elemento muito importante, um outro estado emocional chamado luxúria. No mundo onde a gente tem um monte de possibilidades, as pessoas querem tudo. Não que seja ruim ter tudo, mas o problema é quando a gente começa a se identificar com tudo que a gente tem, porque no fundo nada é nosso. Aí nós temos um outro fator muito importante chamado orgulho, que muitas vezes acaba com a carreira de muitas pessoas. Tem o orgulho positivo, tem o orgulho negativo. Vou dar um exemplo do orgulho negativo.
Orgulho negativo é aquele que o passado é maior do que o futuro. É aquela pessoa que todo o tempo que você conversa com ela, ela só fala do que ela já fez. Ela só conta das histórias do passado. Eu encontrei certa vez, numa oportunidade fora do Brasil, uma senhora de quase 80 anos, 76, entre 75 e 80 anos mais ou menos. E essa senhora estava ingressando num curso. Não um curso de graduação, mas um curso era longo, era um curso de uns 6 meses, um ano. Ela estava muito entusiasmada e queria fazer muitas coisas. E eu fiquei muito surpreso com a atitude dela e contagiado pelo entusiasmo, pela alta energia. E perguntei para ela: a senhora já fez muitas coisas na vida? Ela: sim. Como que a senhora está tão entusiasmada, sendo que a senhora tem tão pouco tempo de vida? A senhora não vai viver mais 76 anos. É verdade. Quantos anos a senhora imagina que vai viver se pudesse escolher? Se eu viver até os 90, está ótimo. A senhora tem 14 anos só. Eu falei: meu filho, ele falou comigo: deixa eu explicar uma coisa para você, que é a maneira como meu pai me ensinou. Ela disse assim: não importa o tamanho do seu passado, mas sim o tamanho do seu futuro. Eu posso, nesses 14 anos, fazer muito mais coisas relevantes do que eu fiz em 76 anos. E se eu assim o fizer, minha vida vai ter muito mais significado do que 76 anos. E veja o que eu encontro muitas vezes no Brasil: pessoas com 50, 60 anos não querendo fazer mais nada. Eu encontro pessoas falando assim: estou doido para aposentar, para não fazer nada. Vai para o interior, vai morrer. Você vai lá e espera morrer. Porque não tem mais nada para você fazer então. Você não tem mais nenhuma contribuição para o mundo, tem um projeto novo. Não, já estou cansado. Eu falei: não, agora falta morrer. Porque essa é a ordem natural das coisas. Aí falando: mas você vai morrer com qualidade de vida. Então se mata agora. Você está bem, agora é ótimo, mata. Resolve, cara. Mesmo, mata, morra no melhor momento da sua vida. Não espera adoecer, pegar uma doença, nem nada. Não, mas aí é demais. Mas você está sendo demais. Veja como que nós estamos vivendo a vida, sendo que a expectativa de vida vai vir a revolução da nanotecnologia pela frente. Não é só a digital, não, vai vir um monte de coisa pela frente. A medicina vai ser uma revolução nesse mundo. Já existem expectativas. Eu participo de alguns estudos e organizações fora do Brasil que estudam sobre o futuro, e nós vamos viver, a geração que está nascendo vai viver 140, 150 anos. E aí, o que você vai fazer? Imagina com 60 anos. Parei. Olha que tédio que vai ser, 90 anos parado, sem fazer nada. Que contribuição! A nossa vida, ela tem valor quando a gente contribui. Qual a contribuição que você vai dar para o mundo? Os órgãos vão ser regenerados. Eu tenho um amigo meu, que está até aqui, gosta muito de beber junto com eu, que ficou na maior alegria do mundo. Que bom, então eu posso trocar meu fígado com 60 anos. É bom porque eu posso beber tudo de novo. É bom, mas pelo menos se tiver alta energia, isso te ajudar a você ir para frente, por que não? Isso tem a ver com orgulho. Então, ou seja, a gente pode ter um orgulho do passado. É bom a gente olhar para o passado e a gente valorizar as coisas. Minha pergunta é: qual o tamanho do passado na sua vida hoje? E qual é o tamanho do futuro? Porque as pessoas que têm grandes ideias, qual é o tamanho do futuro? É imenso nesse presente. E é muito legal você conversar com uma pessoa e conviver com uma pessoa que tem um monte de ideias, e não uma pessoa que está reclamando o tempo inteiro, e não uma pessoa que fica contando dos seus feitos no passado. Isso é muito chato. Isso é orgulho. Então, se nós não soubermos trabalhar o orgulho, eu tenho um capítulo inteiro sobre o orgulho. Como é que você pode ressignificar isso tudo? Aí nós temos outros estados emocionais, que são os últimos 3, que um chama-se estado emocional de poder, que é a hora da gente resgatar poder. E o poder não é poder sobre o outro, é a capacidade que a gente tem de fazer a nossa vida acontecer de acordo com o que a gente acredita. E muitas pessoas não acreditam mais que é possível. Mas eu já estou muito velho, eu já estou muito tempo aqui, eu não conheço ninguém. Por que não? Um outro estado emocional também é da paz. E aí eu cabe um comentário, tem um capítulo inteiro sobre isso. E muitas pessoas buscam a paz. Há uma diferença que as pessoas precisam entender, que a paz, ela tem uma polaridade negativa e uma polaridade positiva. A paz não é calma. A paz é ritmo no mundo atual.
A melhor metáfora que você vê por uma tradução do que é a paz é você estar diante de uma cachoeira forte, e você olha para ela e você vai ver que você vai ter um sentimento de paz, mas você não vai ter um sentimento de calmaria, você vai ter um sentimento de fluxo. E é isso. Eu encontro pessoas em organizações, elas falam assim: está faltando um ambiente de mais calma aqui. Eu falei: então vai todo mundo morrer, porque não dá, não é bom isso. É bom é o movimento, é o fluxo, é a confusão, é o desencontro, é o conflito, mas dentro de um ritmo natural, dentro de um ambiente de respeito. E a confusão é legal, isso não é ruim. Não adianta a gente ter um imaginário falso de que vai estar tudo estável, tudo bem. Não, essa instabilidade faz parte da vida, porque tudo é incerto, e lidar com a incerteza é uma maneira adulta de viver, e ficar sofrendo com a incerteza é uma maneira criança de continuar se vitimizando, esperando que o adulto resolva as coisas, ou o Papai do Céu resolva tudo para nós. Essa é a grande diferença. Por isso que o estado de paz ele precisa ser potencializado no ritmo. E por fim, não menos importante que os outros estados emocionais dos 9, é o que eu chamo de estado emocional de alinhamento. É a capacidade que você tem de encontrar o seu eixo, a capacidade de você criar algo para você que tem valor, ter significado, a capacidade de você projetar no futuro. Não é ficar sonhando e fantasiando, que as pessoas fantasiam. A fantasia não constrói realidades. Mas a partir do momento que você sonha, que estiver conectado, não com o seu ego, mas conectado com o seu propósito, com o seu coração, você tem condição de entender por que eu estou aqui. Às vezes a sua razão de estar aqui é você ser um alicerce da sua família. Às vezes a razão de você estar aqui para o futuro é você construir um novo negócio completamente distinto. Às vezes a razão de você estar aqui é você liderar uma mudança significativa que envolva muitas pessoas. E as pessoas associam também um equívoco muito grande, que está em estado de alinhamento, você vai ficar assim e você não vai sair mais desse estado de alinhamento. As pessoas muitas vezes perguntam para mim: você é uma pessoa alinhada? Eu falei: sou e não sou. Sou e não sou. É como um pisca-pisca. Mesmo você chegar para a pessoa e falar: vê se o pisca-pisca está funcionando. A pessoa olha, tá, não tá, não tá. Está funcionando. Ele pisca e pisca. Ele acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Essa é a vida. Você não vai ficar o tempo inteiro aqui. Isso é uma ilusão, isso é falso. Ah, mas eu conheci um guru e um mestre que fica. Não fica, não. Não é verdadeiro isso. Isso é falso. Qual o grande segredo da vida? Não é você ficar aqui. É que a vida vai fazer isso aqui com você. O segredo da vida é o quê? É voltar. Em quanto tempo você volta? Tem gente que perde uma pessoa querida, leva 2 anos para voltar. Tem gente que perde um cliente, leva 1 semana para voltar. Tem gente que recebe um feedback do tipo feed crawl, aí leva 3 dias para voltar. Tem gente que sai de férias, volta para o trabalho, não volta. O ritmo ainda não está lá. Tem de tudo. Tem de tudo. Então, o que é o estado de alinhamento? Para a gente poder compreender essas coisas, a gente vai trazendo uma espiritualidade para coisa equivocada. O estado de alinhamento é você ter a capacidade de o mundo te derrubar e você voltar. O estado de alinhamento tem um componente chamado resiliência, que é a capacidade que você tem de voltar à sua estrutura. É como comparar, por exemplo, um copo de vidro e um copo de plástico. O copo de vidro, se você jogar no chão, ele é firme, forte, eu dou conta, eu tenho que enfrentar o mundo, e na hora que joga no chão, ele quebra. Você não consegue trazer ele de volta. O copo de plástico não, é aquele que se aperta, na hora que você solta, ele volta ao lugar. Então a minha pergunta é: quanto tempo você volta para tudo aquilo que te tira do seu eixo? Isso é o estado de alinhamento. É isso que a gente tem que recobrar. Nós somos capazes de fazer isso. Sabe por quê? Porque as crianças fazem isso. A criança fica aborrecida, ela desaborrece na hora que vê uma coisa boa. Outro dia uma criança estava triste, deram o celular para ela, a lágrima até voltou. Por quê? Porque ela é capaz de migrar os estados emocionais. Nós já fomos crianças e nós temos de forma dentro de nós a capacidade de nós migrarmos esses estados emocionais, nos alinharmos e trazer uma nova maneira de ver o mundo. Estamos chegando ao final dessa palestra e esse é
1% do que eu escrevi nesse livro. E eu quero agradecer, me sinto emocionado de poder lançar esse livro aqui em Belo Horizonte. Me sinto orgulhoso de ter feito esse livro, mas já estou pensando no próximo. O próximo é sobre liderança, a liderança do novo mundo. E digo para vocês que eu tenho feito isso na minha vida. Quando a gente cria um futuro tão extraordinário, eu fiz isso comigo, eu mudei minha vida inteira, inteirinha. Quando a gente cria um futuro extraordinário, conectado com o que a gente é, esse futuro nos atrai. Nós somos puxados para ele. O que eu desejo para vocês? Que esse livro possa inspirá-los para vocês criarem um futuro tão fantástico que eles puxem vocês para um outro nível. Muito obrigado.